Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eis o dia de Deus verdadeiro, no clarão de luz santa banhado. Nele o sangue do novo Cordeiro apagou deste mundo o pecado. Deu a fé novamente aos perdidos, deu aos cegos de novo a visão. Quem não há de perder todo medo, vendo o céu ser aberto ao ladrão. Eis o fato que aos anjos assombra, ver o Cristo na cruz como réu. E o ladrão que com ele padece, conquistar a coroa do céu. Admirável profundo mistério, lava a carne da carne a fraqueza, e tirando os pecados do mundo, restitui-lhe a antiga nobreza. O que pode existir mais sublime que o pecado à procura da graça, que da morte nascer vida nova, e um amor que aos temores desfaça? Ó Jesus dos fiéis corações, sede eterna alegria pascal, congregai os nascidos da graça, pelo vosso triunfo imortal. Glória a vós que vencestes a morte e brilhais com o Pai sumo bem, no esplendor coruscante do Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Aleluia, removida foi a pedra da entrada do sepulcro. Aleluia. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade conta a outra vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Narram todos vossas obras poderosas e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, removida foi a pedra da entrada do sepulcro. Aleluia. Aleluia, quem procuras, ó mulher, entre os mortos do vivente? Aleluia. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, quem procuras, ó mulher, entre os mortos o vivente? Aleluia. Aleluia, não chores, Maria, o Senhor ressurgiu. Aleluia. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca e de todo aquele que o invoca lealmente.
O Senhor cumpre os desejos dos que o temem. Ele escuta os seus clamores e os salva. O Senhor guarda todo aquele que o ama, mas dispersa e extermina os que são ímpios. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo ser seu santo nome, desde agora, para sempre e pelos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, não chores, Maria, o Senhor ressurgiu. Aleluia. Refloresceu a minha carne e eu canto. Aleluia. Eu agradeço ao Senhor de coração. Aleluia. Do livro do Apocalipse. Eu, João, vi o Cordeiro abrir o primeiro dos 7 selos e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: Vem. Vi então aparecer um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e deram-lhe uma coroa. Saiu vitorioso e para vencer ainda mais. E quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivo dizer: Vem. E apareceu um outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder de afastar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada também uma grande espada. E quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivo dizer: Vem. Vi então um cavalo preto, e o seu cavaleiro segurava uma balança. E ouvi uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos: 1 quilo de trigo por 1 dia de trabalho, 3 quilos de cevada por 1 dia de trabalho. Não estragues o azeite e o vinho. E quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: Vem. Vi então um cavalo esverdeado, e o seu cavaleiro era chamado a Morte, e a morada dos mortos o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. E quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantinham firme. Gritavam com voz forte: Senhor, santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que descansassem mais um pouco de tempo, até se completar o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. E quando o Cordeiro abriu o 6º selo, eu vi acontecer um grande terremoto, e o sol ficou escuro como grosseiro tecido de luto, e a lua tornou-se toda cor de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus frutos verdes, quando bate um vento forte. E o céu foi-se recolhendo como folha de papel que se enrola. Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas de seus lugares. Os reis da terra, os magnatas e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos os escravos e livres esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí em cima de nós e escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia de sua ira,
e quem poderá ficar de pé? Ouvi sob o altar a voz dos que haviam sido mortos e clamavam: por que não defendeis nosso sangue derramado? Receberam a resposta do Senhor, que lhes dizia: aguardai por mais um pouco até que se complete o número de vossos companheiros e irmãos. Aleluia. Foi dada a cada um uma veste branca e receberam do Senhor esta resposta: guardai por mais um pouco até que se complete o número de vossos companheiros e irmãos. Aleluia. Da primeira apologia a favor dos cristãos de São Justino Mártir. A ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, leve uma vida como Cristo ensinou. Pois não é pão ou vinho comum o que recebemos. Com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças com as mesmas palavras de Cristo, e depois de transformado nutre nossa carne e nosso sangue, é a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos evangelhos, nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. Tendo ele tomado o pão e dado graças, disse: fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. E tomando igualmente o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue. E os deu somente a eles. Desde então, nunca mais deixamos de recordar estas coisas entre nós. Com o que possuímos, socorremos a todos os necessitados e estamos sempre unidos uns aos outros. E por todas as coisas com que nos alimentamos, bendizemos o Criador do Universo, por seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. No chamado Dia do Sol, reúne-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Depois levantamo-nos todos juntos e elevamos as nossas preces. Como já dissemos acima, ao acabarmos de rezar, apresentam-se o pão, vinho e água. Então o que preside eleva ao céu com todo o seu fervor preces e ações de graças, e o povo aclama Amém. Em seguida faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos. Os que possuem muitos bens dão livremente o que lhes agrada. O que se recolhe é colocado à disposição do que preside. Este socorre os órfãos, as viúvas e os que, por doença ou qualquer outro motivo, se acham em dificuldade, bem como os prisioneiros e os hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, ele assume o encargo de todos os necessitados. Reunimo-nos todos no dia do sol,
não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque neste mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Crucificaram-no na véspera do dia de Saturno, e no dia seguinte a este, ou seja, no dia do sol, aparecendo aos seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes tudo o que também nós vos propusemos como digno de consideração. Pouco antes de passar deste mundo para o Pai, Jesus instituiu, em memória de sua morte, o sacramento de seu corpo e de seu sangue. Aleluia. Deu seu corpo em comida e seu sangue em bebida, quando disse: fazei isto em memória de mim. Jesus instituiu, em memória de sua morte, o sacramento de seu corpo e de seu sangue. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor, Deus do universo. Proclamam céus e terras a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas a nobre multidão e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclamo a Santa Igreja, ó Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da Glória, do Pai eterno Filho, nascestes de uma virgem a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis vos bendizemos, louvamos vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos neste dia, guardar-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio, sois vós minha esperança. Oremos. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa Igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo, que receberam professando a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.